Vamos apresentar a vocês a agenda ambiental do condomínio, como ser sustentável e reduzir os custos. E nosso grupo é composto por Samuel, Vitor, Luísa e Eduardo. Oi pessoal, meu nome é Ludmila. Vamos apresentar a vocês a agenda ambiental do condomínio, como ser sustentável e reduzir os custos. E nosso grupo é composto por Samuel, Vitor, Luísa e Eduardo. Bom, o terceiro slide é sobre a gestão ambiental, que ela está diretamente ligada ao consumo sustentável e significa tirar da natureza apenas aquilo que ela tem a nos oferecer. Um dos caminhos para o consumo sustentável é por meio da educação, sensibilizando futuras gerações para a importância de se viver em um ambiente saudável e equilibrado, construindo e orientando sobre os valores éticos, políticos que sedimentam tal processo. Então a gente começa pelos 3 R's, né? Reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir o desperdício, reutilizar, reaproveitando o que estiver ainda em bom estado, e reciclar, proporcionando a diminuição da retirada da matéria-prima da natureza. Colocamos ali que a agenda do Ministério trata como um ato de cidadania, afirmando também que o que se faz com o lixo gerado é indicador de qualidade de vida que se quer ter. Então, como a Ludmila falou agora, existe o processo de coleta seletiva, que é o processo de organizar em lixeiras separadas todos os nossos lixos. E o lixo orgânico, que é o produzido as comidas e dejetos, que podem virar adubo, né? Eles são reaproveitados. Essa parte da coleta seletiva, ela é feita gratuitamente em Florianópolis pela CONCAP, e hoje ela atende toda a região de Florianópolis, todos os bairros. Não são todas as ruas, todos os acessos que tem por causa da pavimentação de Florianópolis, que é muito acidentada, né? Mas ela atende todos os bairros, e com isso esse processo fica fica mais viável, né, para todo mundo, que ele consegue ser mais acessível para toda a população carente e para as pessoas que têm mais condições. Então, essa coleta seletiva, ela visa pegar todos os dejetos que aí, os plásticos, papelões, tudo são reaproveitados de outra forma, e a parte dos dejetos orgânicos, que são restos de comida, eles são reaproveitados como adubo. Então, essa destinação é feita pela própria CONCAP. Essa divisão, eles pedem para deixar mais dividido, né? Em lixeiras certinhas, em sacolas com cores definidas e tudo mais. Mas eles fazem essa separação lá também. Com isso, muitos condomínios de Florianópolis e da Grande Florianópolis aproveitaram esses recursos para diminuir os gastos, né, no próprio condomínio, e aproveitar esse lixo, que é uma coisa que era inutilizada. Então, muitos síndicos pegaram esses lixos e fizeram sua própria coleta interna. Então, em vez de distribuírem para a CONCAP aproveitar, porque como é uma coisa, a CONCAP é gratuita, mas também tu não recebe esse benefício de volta, né? Então, alguns condomínios tiveram a ideia de fazer a própria coleta dentro do condomínio, então faz depósitos específicos dos dejetos, e isso viraria adubo para a própria horta que é feita no condomínio, e as pessoas mesmo no próprio condomínio utilizam dos frutos dessa horta, né? Além disso, existe um projeto de um dos produtos mais químicos domésticos, né? Os produtos domésticos mais químicos. O que acontece? As pessoas usam o óleo e elas acabam botando pia fora, assim, então o óleo contamina muito a água, ainda mais óleo utilizado com gorduras e restos de comida. Esse óleo é reutilizado como sabão. Então, ao invés de a pessoa jogar fora, poluir a água e fazer mal ao meio ambiente,
ela guarda em potinhos específicos, né, para isso, e depois destina para o síndico, ou destina no próprio local do que o condomínio adotou, né. Então, aí com a parte dessa. Daí teria que fazer a própria parte dessa elaboração, né, do sabão, transformar o óleo em sabão. E esse sabão é utilizado no condomínio, ou seja, tu corta custos de material de limpeza e pode até ser revendido. Tem condôminos que já estão revendendo esse sabão para ONGs, para outras entidades. E também pode ser utilizado pelos próprios condôminos em sua residência. Então, querendo ou não, baixa custo do condomínio e ainda faz bem para o meio ambiente, né? Uma ação social também. E, além disso, é claro que, assim, o custo dessa elaboração é um pouco mais alto. A pessoa tem que especificar tem que fazer toda a parte de segurança para não se contaminar, tem que ter os equipamentos para preparar toda essa transformação do óleo para o sabão, mas é uma coisa que no fim vale a pena, um investimento a longo prazo, digamos assim, né? Então, como a Ludmilla falou agora, existe o processo de coleta seletiva, que é o processo de organizar em lixeiras separadas todos os nossos lixos. E o lixo orgânico, que é o produzido as comidas e dejetos, que podem virar adubo, né? Eles são reaproveitados. Essa parte da coleta seletiva, ela é feita gratuitamente em Florianópolis pela Concap e hoje ela atende toda a região de Florianópolis, todos os bairros. Não são todas as ruas, todos os acessos que tem por causa da pavimentação de Florianópolis, que é muito acidentada, né? Mas ela sim, ela atende todos os bairros e com isso esse processo fica mais viável, né, para todo mundo, que ele consegue ser mais acessível para toda a população carente e para as pessoas que têm mais condições. Então, essa coleta seletiva, ela visa pegar todos os dejetos que aí os plásticos, papelões, tudo são reaproveitados de outra forma. E a parte dos dejetos orgânicos, que são restos de comida, eles são reaproveitados como adubo. Então, essa destinação é feita pela própria Concap. Essa divisão, eles pedem para deixar mais dividido, né? Em lixeiras certinhas, em sacolas com cores definidas e tudo mais. Mas eles fazem essa separação lá também. Com isso, muitos condomínios de Florianópolis e da Grande Florianópolis aproveitaram esses recursos para diminuir os gastos, né, no próprio condomínio e aproveitar esse lixo, que é uma coisa que era inutilizada. Então, muitos síndicos pegaram esses lixos e fizeram sua própria coleta interna. Então, em vez de distribuírem para a Concap aproveitar, porque como é uma coisa, a Concap é gratuita, mas também tu não recebe esse benefício de volta, né? Então, alguns condomínios tiveram a ideia de fazer a própria coleta dentro do condomínio, então faz depósitos específicos dos dejetos, e isso viraria adubo para a própria horta que é feita no condomínio, e as pessoas mesmo no próprio condomínio utilizam dos frutos dessa horta, né? Além disso, existe um projeto são só hábitos que, com o passar do tempo, viram rotina. Vamos apresentar nesse momento um case onde o síndico de um condomínio ele cria um sistema para reutilizar a água da chuva.
o síndico Hélio Bredler, né, aplicou em seu condomínio no Meier, no Rio de Janeiro, onde ele construiu uma estação de captação da água de chuva visando economizar os custos e preservar os recursos naturais, né. Esse síndico ele é engenheiro de formação e ele observou que seria possível criar um sistema, né, capaz de realizar essa mecânica. Então, qual que foi o processo feito, né? Após analisar as plantas do prédio, eles montaram um planejamento, né? E o síndico contou com a ajuda dos funcionários do próprio condomínio, né? Visando isso a reduzir custos de mão de obra de terceiros, né? Após esse primeiro passo, foi chamado um técnico, né, para poder analisar as plantas hidráulicas do prédio e para conseguir elaborar o projeto, né, para a implantação desse mecanismo, né. Então, esse processo ele durou em torno de 12 meses, né, porque foi feito com os próprios funcionários do condomínio, então foi feito primeiro uma fase, vamos dizer assim, de treinamento, então eles optaram por utilizar os funcionários do próprio condomínio para já estar aptos para uma possível manutenção e também visando reduzir o custo de implantação desse projeto. Então, com essa mão de obra dedicada, né, se fosse feita uma mão de obra dedicada, por exemplo, contratação de terceiros, o síndico previa que em torno de 2 a 3 semanas o serviço estava pronto, né? Mas o objetivo era outro, não era não era a rapidez do projeto ser finalizado, né? Então, esse projeto ele não impactou a estrutura hidráulica do prédio. E como que ele funciona, né? Então, quando tem chuvas, o volume da água captado, né, para os reservatórios que foram criados, né? E essa água é captada, para que ela é utilizada, né? Ela é utilizada para irrigação de jardins, as lavagens de áreas comuns, como os playgrounds, né? E as garagens do próprio condomínio, né? Então, e agora, eles foram analisar, né, qual foi o impacto na redução, né, do custo, né. Então, para implantar o projeto, o condomínio fez um investimento de R$ 3.200, o consumo total de água foi reduzido em 10% e a economia gerada foi de 14.400 no ano, mostrando assim, né, que o investimento foi rapidamente recuperado com essa aplicação do projeto, né. Então, o Hélio também implantou o programa Vazamento Zero, onde o condomínio, né, além de colocar reguladores de fluxo de vazão nas áreas comuns, ele também realizou a troca de válvulas e descargas dos registros de chuveiros e das torneiras de cada apartamento, né, evitando então a perda de água por vazamento e desperdícios. Então, como foi feito lá na proposta inicial, né, como foi feito pelos próprios condomínios, então eles estão aptos para fazer essas possíveis manutenções que ocorrer, né. 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 Manutenções. A LEED é um sistema internacional de certificação e orientação ambiental para edificações. Ele é utilizado em mais de 143 países e possui o intuito de incentivar e transformar os projetos. Eles têm vários selos para construções novas, construções já existentes, eles têm para escola, hospitais e eles têm a parte de cursos também. Funciona da seguinte forma: tu entra no site deles, faz a escolha de qual selo tu quer, faz um registro, envia, aí eles têm um pessoal que faz a revisão e depois eles te encaminham a certificação disso de retorno. O Green Building Council Brasil, a GBC Brasil, é uma ONG
que representa a LEED aqui no Brasil. Eles implementam então esse selo sustentável com uso racional de água, eficiência energética. Eles fazem uma avaliação de todos esses requisitos dos empreendimentos para ver como é que eles atuam e se eles podem se enquadrar. Hoje aqui a gente tem 9 profissionais autorizados para aplicar o GBC em Santa Catarina e nós temos 18 empreendimentos com um selo de sustentabilidade emitido pelo órgão. Esses são alguns exemplos dos prédios que possuem esse selo GBC, como o Centro Empresarial Office Park, que fica em Florianópolis, o Primavera Office Building, que fica também em Florianópolis, o Atrium, que fica em Palhoça, e o HBO Infinity, que fica em Balneário Camboriú. Então, pessoal, vou começar a falar aqui dos casos reais de condomínios sustentáveis. Eu vou começar falando de um condomínio em Milão, na Itália, Bosco Verticale. Um condomínio composto por 2 torres, uma com 76 metros e outra com 110 metros, totalizando 113 apartamentos. Logo pela imagem já dá para perceber que é um condomínio sustentável devido a toda essa quantidade de plantas e árvores que tem em volta e em cima do condomínio. A vantagem das árvores em volta é que no verão, com a ajuda das plantas, o condomínio internamente consegue ficar de 2 a 3 graus centígrados abaixo da temperatura externa. E isso facilita também, já que no inverno, como as árvores vão acabar ficando secas e caindo as folhas, a luz vai penetrar mais no ambiente e com a ajuda dos painéis fotovoltaicos instalados nas 2 torres, contribui para a autossuficiência energética do bosque e também internamente dos apartamentos. Devido à alta demanda de água das plantas, o prédio tem um sistema de irrigação automático que irriga as plantas todo dia e não custa nem um pouco de água, porque o prédio também tem um sistema de captação da água da chuva. E apenas com isso, naquela região, já é o suficiente para abastecer todas as plantas que tem ali. O condomínio Bosco Verticale é um dos condomínios ícones no mundo devido ao design, sustentabilidade e inovação. Já ganhou prêmios no Instituto de Tecnologia de Illinois, em Chicago, e também venceu o International High Rise Award, concedido pelo Museu de Arquitetura em Frankfurt, na Alemanha, superando até 800 concorrentes de 17 países. Agora eu vou falar de um caso aqui no Brasil, que é as ações sustentáveis em condomínios Minha Casa Minha Vida, mais especificamente em Juazeiro, no sertão da Bahia. Nesse caso aqui, mesmo o condomínio não sendo 100% sustentável, eles têm um sistema de captação de energia solar que consegue baratear o custo de energia elétrica dos moradores em até 30%. E como os condôminos são pessoas que ganham numa faixa de um salário mínimo ou menos, isso já ajuda bastante para eles. Um fato bem curioso é que alguns condomínios conseguem criar micro-usina solar mesmo, e conseguem produzir mais do que gastam e acabam vendendo para essas empresas fornecedoras de energia. Aqui no caso, na Praia do Rodeadouro e Morada do Salitre, em Juazeiro, no sertão baiano, eles conseguem, com uma micro-usina de energia, produzir 2,1 megawatts de energia, que é o suficiente para abastecer 3,6 mil domicílios em um ano. Nesse caso aqui, eles conseguem vender para uma distribuidora local, ganhando 1,89 milhão líquido entre fevereiro de 2014 e junho deste ano. O valor é dividido entre os condôminos e uma parcela de 60% vai direto para o bolso das famílias. Os outros 30% vão para um fundo de investimento para o condomínio e outros 10% são guardados para pagar as despesas dos moradores. Então, um cálculo rápido aqui, se uma família gasta 300, 400 reais por mês de energia elétrica e de água, eles conseguem ganhar ainda um retorno
6 vezes maior do que isso, podendo totalizar até uns R$ 2.000 por mês apenas morando na casa sem fazer nada, apenas vendendo a energia que eles geram nas casas deles. Outro caso que ganhou bastante destaque na mídia foi o condomínio da Vila dos Atletas nas Olimpíadas do Rio 2016, que ganhou a certificação LEED. O condomínio contém 31 prédios com 3.604 apartamentos, comportando até 18.000 atletas. O projeto tem os telhados verdes, que são todos o topo dos prédios, nos 31, cobertos de plantas e arbustos, que ajuda a reduzir a sensação térmica do bairro. Também contém as placas solares, que são 75 placas solares, que captam energia solar, que vai ser utilizado para aquecimento da água. Também tem o reaproveitamento dos resíduos, onde 85% dos resíduos gerados na construção foram reaproveitados e os orgânicos foram destinados à compostagem. Também contém o bairro também foi especializado no reuso da água, que eles conseguem captar a água nos processos domésticos, como lavar as mãos e tomar banho, e conseguem reaproveitá-las nos vasos sanitários e irrigação do parque, conseguindo gerar uma economia de 40% no consumo de água total no bairro. E também eles conseguiram a eficiência. Temos outro caso aqui no Campeche, na ilha, um condomínio que é composto de 3 prédios, que tem as hélices que ajudam na captação da energia do vento, e também tem as placas solares que ajudam na captação da energia solar. E com esses dois em funcionamento, eles conseguem garantir 100% da água dos prédios, do condomínio, com água quente. E ainda conseguem gerar uma redução de 50% em comparação ao consumo do aquecimento convencional da água. Até 2020, a empresa que construiu esse condomínio, a Asas Incorporações e Habitat, calcula que 10% das novas edificações desse lugar vão contar com as energias de baixo carbono, principalmente a eólica e a energia solar. A parceria deles com a empresa americana UGI conseguiu garantir o design das hélices perfeito ali para geração de energia, que foi modificado agora mesmo em 2016, em março de 2016. Ganhou um funcionamento novo que auxilia na captação e na geração de energia.